Olá, amados, a paz de Cristo. Eu sou Edilaine Gimba, sou casada com Pedro Gimba, mãe do João e do Pedro, né? E nesse dia eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para que você possa caminhar na presença do Senhor mais livre. Amém? Livre, livre para prosperar, livre para poder alcançar as bênçãos do Senhor, livre para fluir. Eu quero deixar aqui para meditação, capítulo 18, verso 15 de Mateus, que a palavra do Senhor diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. Esse texto de Mateus, capítulo 18, verso 15, ele fala sobre perdão, né? Ele fala sobre alguém que está tentando se reconciliar com uma outra pessoa através do perdão. E aí, muitas das vezes, existem muitos bloqueios, muitas dificuldades, porque um abre o seu coração para liberar o perdão e o outro fecha o seu coração para receber e liberar o perdão. Vamos quebrar isso hoje? Vamos deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida hoje através da liberação de perdão? Então, meus amados, perdoar não é uma coisa fácil. Perdoar não é fácil para ninguém. Porque quando você se coloca na condição de perdoar, a sensação que nós temos é que nós estamos perdendo a nossa razão, né? A sensação que nós temos é que nós estamos dando para outra pessoa a vantagem, né? Eu acho que cria essa sensação dentro de nós, né? Na verdade é um orgulho ferido, né? E a gente fica naquela resistência, né, de tomar uma atitude. Só que enquanto a gente fica lutando contra isso, o inimigo ele vai ganhando legalidade dentro da nossa vida. Ele vai ganhando mais espaço dentro da nossa vida. E muitas das vezes coisas que poderiam estar fluindo, elas vão ficando retidas. As bênçãos vão ficando retidas. Muitas das vezes você está passando por privações, por provações, por situações difíceis, simplesmente porque você está presa à falta de perdão. E muitas das vezes você fica pensando assim, caramba, mas isso aqui que eu estou vivendo não tem nada a ver com isso, com essa questão de falta de perdão. Tem sim, sabe por quê? Porque quando nós enchemos o nosso coração com qualquer outra coisa que não seja as coisas de Deus, nós abrimos brecha para o inimigo entrar. Nós abrimos brecha para o inimigo atuar dentro das nossas emoções, dentro das nossas situações, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E você já percebeu que enquanto você fica presa a essa questão do perdão, você fica angustiada, você fica triste, você fica com orgulho ferido. Se você vê a pessoa, você fica, eu não vou falar, eu não quero saber, você quer passar para o outro lado, aquilo te incomoda. Você não fica livre, você fica aprisionado àquela situação. Libera essa situação, libera o perdão. E nós, quando a palavra de Deus diz que se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que negar as nossas vontades. Nós temos que negar as nossas certezas, porque nós temos que crer apenas naquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que viver apenas aquilo que a palavra de Deus nos diz. Isso que eu estou falando para você, eu não estou falando simplesmente por estar na palavra de Deus, eu estou falando por uma experiência própria.
né? Eu fiquei muito tempo aprisionada, com meu coração ferido, isso mexeu com o meu emocional, isso me levou à depressão, isso me levou a uma angústia profunda e a forma que eu utilizei, porque eu fiquei muito ferida. E dentro desse período que eu fiquei ferida, magoada, triste, foi também um período de perda familiar, foi um período muito difícil para mim. E aí o inimigo ele aproveitou para poder entrar na minha emoção, para poder entrar na minha vida e me bloquear, né? E as coisas para minha vida ficaram presas, ficaram retidas, porque eu não conseguia me liberar, eu não conseguia liberar o perdão, meu coração se enchia de muita angústia, de muita tristeza, e era uma coisa terrível. E aí uma certa vez eu passei numa vendinha, né, numa dessas lojas de papelaria, né, e eu falei, vou comprar um caderninho e vou fazer o caderninho de oração, porque eu não posso continuar assim, eu não consigo nem orar, né, por essa situação, não consigo orar por essa causa, não consigo orar por essa pessoa. E muitas das vezes quando eu dobro o meu joelho para orar, parece que as coisas ficam piores, eu não consigo colocar palavras certas, né? E eu gosto muito de escrever. E quando eu comecei a fazer esse meu caderninho de oração, eu comecei a escrever, né, a minha oração. Então eu colocava, abria uma página, colocava o nome da pessoa e aí eu começava a falar aquilo que eu me sentia ofendida, né? Aquilo que eu me sentia triste, o que aquilo ali me causou, né? E eu também não, olha, a gente tem que olhar o lado da pessoa, mas a gente tem que ver também as brechas que nós damos para que aquela situação aconteceu, tá? Eu sofri sim, sofri algumas situações. Eu depois eu fiquei com essa questão da falta do perdão, mas antes disso, eu também deixei as minhas brechas, né? Eu fiz alianças erradas quando eu não orei ao Senhor pelaquela aliança, não pedia direcionamento ao Senhor, eu fui tipo pagando para ver, né? E depois a gente sofre as consequências. Então, essa situação toda que acorrentou a minha vida por um tempo, né? Foi uma situação que eu também dei brecha. Né? Se eu tivesse orado lá atrás, antes de tomar a decisão, antes de falar, né? Antes de tomar uma atitude, fazer uma aliança errada, eu não teria vivido essas consequências, tá? Então, muitas das vezes a gente também está passando por uma situação, a gente tem que olhar os dois lados. Olha para você também, aonde foi que você errou, aonde foi que você deu a brecha para ocasionar, né, essa situação, para que no final você viesse estar nessa condição da falta de perdão, sendo aprisionada por consequências, né? Por consequências. Um outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas agora nós vamos falar sobre a gente se libertar disso. Reconhece, escreve, se não consegue na oração, né, falar tudo que você pensa, que você sente, escreve, Senhor, eu preciso liberar, eu preciso ser livre, porque isso está me aprisionando, isso está me deixando presa, e eu não estou conseguindo fluir, eu não estou conseguindo prosperar, eu não estou conseguindo andar, né, eu não estou conseguindo fazer as minhas coisas, porque eu estou presa nessa situação, né? Então eu fiz assim, né? Então você pode fazer também, começa a escrever, começa a falar para Deus o que que você sentiu, como você se sentiu diante dessa situação, né? Que você precisa se livrar, que você precisa se limpar, que você precisa colocar isso para fora, né? E aí eu fui fazendo isso, eu fui escrevendo isso, né? E fui colocando isso. E creia você ou não, mas aquilo começou a me limpar, sabe? Aquilo começou a trazer para mim um, um, um refrigério, né? Essa oração começou a me transformar de dentro para fora, né? E aí eu comecei a me testar. Eu entrei mesmo nessa questão. Bom, eu tô me sentindo um pouco melhor. Só de tocar nesse nome já me deixava, né, daquele jeito. Depois eu comecei já a falar sem sentir dor,
sem estar naquela situação. Isso no processo da oração, né? E aí eu falei, agora eu vou me testar, né? Agora eu vou me testar para saber se tudo isso aí é verdade, né? Se não é só essa coisa do momento. E aí eu comecei a ir nos lugares onde essas pessoas estavam, né? E aí eu comecei a perceber que realmente estar perto dessa pessoa já não me trazia mal. E voltando rapidinho, essa pessoa ela veio me pedir perdão, né? E eu naquele momento eu liberei. Na hora que ela veio me pedir perdão, eu liberei. Mas aquilo continuava me corroendo. Aquela dor, aquela coisa que a gente vai guardando e vai guardando e vai guardando, só vai trazendo mal, né? E teve a depressão, teve aquela angústia, né? Aquela coisa horrível, gente, é uma coisa horrível, né? E quando eu comecei a tomar essa atitude de oração, de escrever a minha oração, de passar para frente, né? E preciso fluir, eu não posso perder tempo com isso é perder tempo. E aí eu comecei a frequentar os lugares, né, que essas pessoas frequentavam, e aí realmente eu comecei a perceber que aquilo já não me trazia dor. E aí eu comecei a fazer diferente. Eu comecei agora a orar a Deus pela gratidão. Pai, muito obrigada por essa libertação. Muito obrigada por saber que o Senhor está fluindo dentro de mim, que essa raiva, que esse rancor, que essa tristeza, essa mágoa profunda não está mais dentro de mim, né? Então, essa foi a minha atitude de oração para que eu pudesse mudar em relação àquela situação. E eu vi resultado disso. Nós somos mais amigos, não temos mais aquela afinidade de antes, mas a gente se fala, a gente se encontra, a gente se esbarra e isso não me traz dor. Então eu posso dizer que realmente eu fui livre disso. Irmãos, melhor do que você achar que agora eu tô livre, agora as coisas vão entrar pro eixo. Não, foi uma brecha que você também deu, então você agora é um processo, né? Mas as coisas vão fluir melhor. A legalidade que o inimigo tinha na tua vida não tem mais. E eu ouvi uma palavra sobre perdão, eu participei de um período de oração que teve online, e esse período de oração com o pastor André Ribeiro foi maravilhoso, foi maravilhoso. E uma das palavras, um dos dias que ele falou foi sobre perdão, né? E conforme ele orava, né, antes ele trouxe uma palavra, né, uma meditação, e conforme depois ele orava, eu sentia dor, sabe? Aquela dor, como doía você ter que aceitar aquilo ali, você ir transformando aquilo. Gente, o processo de liberação de perdão não é fácil. Mas é por isso que o inimigo ele tem colocado muitas pessoas aprisionadas dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor em prisões espirituais, seja por falta de perdão, seja por mágoa, seja por qualquer outra situação. Tem casais aprisionados espiritualmente, porque muitas das vezes um feriu o outro, mas continuam ali empurrando com a barriga e não houve uma libertação, uma transformação, uma liberação de perdão verdadeiro. Porque fica nós mulheres fazemos isso, mas a gente remói, fica remoendo, remoendo. Vamos nos libertar disso, pede ajuda ao Espírito Santo, porque Ele é fiel, Ele vai nos ajudar. Faça a sua oração, a sua súplica. Se você não consegue orar, pede ao Espírito Santo que venha te ajudar a clamar, a se libertar disso. Porque Deus, Ele está sempre pronto para trazer restauração para a nossa vida. Isso é óbvio. Quando nós nos colocamos nesse processo de transformação, nessa metamorfose, né? Algo de dentro para fora, não é fácil. Muitas das vezes a gente pode cair no mesmo erro, a gente pode murmurar, pode voltar atrás diante de todo aquele processo que a gente começou de alta libertação. Mas mesmo que você recaia, levante-se de novo e prossiga nesse caminho.
Gente, a liberação de perdão é libertador. Agora, o pastor André, ele falou uma frase que foi aquela frase que entrou na minha cabeça e eu tipo falei, é isso. E ele falou assim, liberar perdão é você aceitar o prejuízo. O prejuízo que te causou dor, né? Aquele prejuízo que te feriu. Gente, pensa nessa frase. Vê se isso é fácil, não é fácil. Não é fácil, mas você vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele que transforma as nossas vidas. É Ele que faz essa transformação de dentro para fora. Só a presença dEle pode nos ajudar a nos libertar, nos tornarmos livres dessas prisões que o inimigo ele tem tentado fazer. Você pode ser livre hoje, minha irmã. Você pode ser livre hoje, meu irmão. Apenas receba essa palavra na tua vida e saiba que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Libera o perdão, libera e seja livre. Seja livre para fluir, seja livre para prosperar. Porque Deus vai te honrar. Creia nisso, Deus vai te honrar. E você vai ver que coisas vão, assim, mudar na tua vida. Você vai viver coisas extraordinárias, né, Deus? Amém? Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar. Que o Espírito Santo possa entrar no seu coração nesta manhã, nesse dia, e transformar a tua vida. E você consiga liberar perdão. Use das suas estratégias. Use da forma que você achar melhor. Mas libere o perdão. Saia dessa prisão espiritual. Se liberte disso. E você vai ver como a tua vida vai fluir. E eu creio que você vai testemunhar, assim como eu estou falando aqui para vocês. Você também vai testemunhar o quanto foi maravilhoso a liberação de perdão na tua vida. Como você é livre e o inimigo não terá mais legalidade sobre